Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias Let's open our Bible em Isaías 55. in Isaiah 55. E antes de nós lermos o texto, And before we read the text, eu quero também dar as boas-vindas para as pessoas que nos assistem agora através da internet. I would like also to welcome those that are watching us through the internet. Que Deus abençoe o seu coração, sua alma. May God bless your soul, your heart. Amém? Amen. Antes de ler a palavra de Deus, Still before reading the passage, I think, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. I would like to ask you a question. Preste bem atenção. Please pay attention. Você já teve alguma promessa de Deus na sua vida? Have you ever had a promise from God in your life? Levanta sua mão. Quem tem Raise your certeza Who is sure que Deus já fez alguma promessa na sua vida? that God has already made a promise to your life? Agora pode abaixar a mão. You can lower your Eu hand. quero dizer para todos nós nessa noite I'd like to say to all of us this night que Deus fez promessa para todos nós. that God made promises to every one of us. E diga assim comigo, diga. So say to yourself, Diga assim: Deus, God, eu sei I know que tu tens promessa para mim, that you have promises for me. ok? Se Ok. você não teve a chance de dizer em inglês, diga agora com a Daniela. Yeah, so now, if you haven't said this in English, God, I know that you have a promise for my life. Amém? Amen? Você crê nisso? Do you believe in that? Agora, uma pergunta diferente. Now, another question. Quantos já tiveram uma promessa de Deus cumprida na sua vida? How many of you have had Amém. a promise from God fulfilled in your life? Amém? Amen? Amém. Agora, quantos ainda não viram uma promessa cumprida? And how many of you hasn't seen yet a promise fulfilled Quem in your nunca life? falou assim, olha, Never. eu sei que Deus tem promessas, Who says, I know that God has promises, mas eu não vi ainda essa promessa se cumprir. but I haven't seen this promise being fulfilled yet. Se você está nessa situação, If you are in this situation, eu quero que você saia daqui nessa noite I'd like you to leave this place tonight confiante with trusting que Deus cumprirá as promessas dele na sua vida. that God will fulfill His promises into your life. Mas preste atenção em uma coisa, todos nós aqui. But pay attention to something. All Faça of igual a you Tânia, here. anote. Like Tanya, that take note. Preste bem atenção em uma coisa. Let's pay attention to something. Nós primeiro temos que crer We first need to believe, e depois as coisas de Deus acontecem na nossa vida. and then the things of God will happen in our O life. crer sempre vem primeiro, The belief always come first. ok? Anote isso na sua Bíblia, em algum papel, no seu celular. Take note of this somewhere in your Bible, in a notebook, in your cell phone. Assim, o crer vem primeiro, o crer vem antes do cumprimento da promessa. To believe comes before the fulfillment of. Ok? Não se esqueça disso. Don't forget that. Agora vamos ler a Bíblia So let's read the Bible. em Isaías 55, Isaiah 55, a partir do versículo 6 até o versículo 11. from verse 6 to 11. Amém? Quem não tem Bíblia, compre uma. Who doesn't have a Bible, buy one. É bem barato. It's cheap É um grande investimento. and it's a big investment. Ok? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sure. Sei.
Seek the Lord while he may be found. Call on him while he may be found. Call on him while he is near. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Let the wicked forsake his way, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve purpose for which I sent it. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Praise the Lord. Queridos, vamos fazer uma oração uma vez mais? Dear, let's pray again. Senhor, uma vez mais eu te peço Lord, once more I ask you que o teu Espírito traga o alimento que o teu povo precisa. that your Spirit will bring the food that your people need. Não deixa, Senhor, que nenhuma das tuas palavras Don't let, God, that none of your words caia por terra may fall to the ground sem se cumprir, without fulfilling, mas cumpra todas as tuas palavras without being fulfilled, but come and fulfill all your words. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Queridos, nessa noite nosso tema é Deus cumpre as promessas. Dear, we hear this night that God fulfill His promises. Nós precisamos crer nisso. We need to believe in that. Mas eu quero tomar como referência um personagem da Bíblia nessa noite. But I like to take as a reference a person, a character from the Bible. Esse é muito conhecido, é o pai da nação de Israel. He's well known, and he's the father of Israel. E seu nome era Abrão e se tornou Abraão. And his name was Abraham. Abram and became Abraham. Ok? Foi Deus quem mudou o nome dele. It was God who changed his name. É interessante, para você entender isso, você precisa conhecer mais sobre Abraão. And it's interesting that for you to understand that, you have to know more about Abraham. Quando nós passamos a conhecer Abraão, When we learn how to, when we become more aware of Abraham, nós passamos a ver como Deus o tratava. we start to see how God treated him. Nós vemos como Deus foi generoso com ele. We see how God was generous with him. Nós vemos o que Deus fez para ele. Júnior, se você puder, vamos ativar o número 6. Yeah. We see how God was generous to him. 1, 2. Obrigado, Júnior. Nós vamos ver o quanto Deus foi generoso com Abraão.
Yeah, we'll see how God was generous to him. O que Deus e a Bíblia diz que Abraão And the Bible says that Abraham foi chamado amigo de Deus. was called friend of God. Ele tinha um relacionamento muito bom com Deus. He had a very good relationship with God. Mas quando nós vamos para o livro de Gênesis But when we go to the book of Genesis, e nós vemos no capítulo 12, and we see in the chapter 12, nós ali fala o chamamento de Abraão. there it talks about the calling of Abraham. E Deus diz assim em Gênesis 12, And God says like that in Genesis 12. diz que Deus falou para Abraão And it says that God spoke to Abraham e disse: Abraão, sai da sua terra and said, Abraham, leaves your land, your homeland, e vai para a terra que eu te mostro. and go to the land that I will show you. Ou melhor, exato, a terra que eu te mostrarei está no futuro. Yeah, better, actually, the land that I will show you. Ou seja, Deus ainda não havia mostrado para Abraão qual era a terra. That means that God hasn't shown the land that he was taking him Mas yet. quando nós vemos tudo que Deus fez na vida de Abraão, But when we see all that God has did in the life of Abraham, e nós olhamos para nós mesmos and we look into ourselves, e pensamos assim: nossa, eu estou muito longe de ser um Abraão. we think, oh, I'm so far from being Abraham. Ai, como esse homem tinha um relacionamento com Deus. Oh, how this man had a relationship with God, E como ele era abençoado. and how he was blessed. A Bíblia so fala, blessed. a Bíblia fala que Deus disse assim: eu te abençoarei. The Bible said that God said to him, I will bless you. E às vezes eu não sei se você tem essa sensação, And many times, I don't know if you have this sensation, mas para aqueles que sempre estão buscando a Deus, but for those who are always seeking God, estão querendo ter um relacionamento mais íntimo com Deus. are wishing, hoping to have a more intimate relationship with God. Às vezes quando nós olhamos para Abraão Many times when we look at Abraham, e vemos quantas vezes Deus falava com Abraão, and we see how many times God spoke to Abraham, então nós pensamos assim: puxa vida, eu tô muito longe de ser um Abraão. and then we think, oh my God, I'm so far from being like Abraham. Mas nós olhamos também quantas promessas Deus fez para Abraão, But we also see how many promises that God made to e às Abraham. vezes nós olhamos para nós And sometimes we look into ourselves, e pensamos assim: Deus nunca fez uma promessa para mim. and we think, God never made a promise to me. Acho que Deus nem sabe que eu existo. I think that maybe God even doesn't know that I exist. Ai, e será que eu ainda vou chegar a ser... Talvez Deus ainda vai olhar para mim? Oh, will God ever look at me? E às vezes nós ficamos depressivos And sometimes we feel depressed porque nós não temos um relacionamento igual ao de Abraão. because we don't have a relationship like Abraham. Mas às vezes nós pensamos Abraham. que nunca vamos chegar a ser como Abraão. And sometimes we think we will never become like Abraham. Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre Abraão. But we need to understand a few things about Abraham. No capítulo 17 de Gênesis, abra sua Bíblia. In the Gênesis. chapter 17 of Genesis, Nesse capítulo, nos primeiros versículos, in this chapter, in the first verses, Deus fala com Abraão. God speaks to Abraham. E o que Deus fala para Abraão é algo, para mim, impressionante. And what God says to him is, for me, something very impressive. Diz assim o versículo 1. The verse 1 says, Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. E é interessante, eu quero que você preste atenção comigo, nós vamos ler outros versículos deste texto ainda. And it's interesting, and I like you to pay attention with me, because we're going to read a few other verses in this chapter. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos The Bible says that Abram
was Was- 75 years old Quando Deus o chamou. when God called him. Deus chamou aquele homem já com 75 anos God called that man when he was already 75 years e old. fez muitas promessas para He ele. made many promises to him E disse: eu vou te dar um filho. and said, I will give you a son. E disse: eu vou abençoar o seu nome. And I said, I will bless your name. Eu vou abençoar a sua descendência. I will bless your descendants. Mas Abraão era casado com uma mulher que não podia ter filhos. But Abraham was married to a woman who couldn't have children. Ela era estéril. She was sterile. E a sua esposa, Sara, era 10 anos mais jovem que Abraão. And his wife, Sarah, was 10 years younger than him. O que significa que quando ele foi chamado, What means that when he was called, ela já tinha 65 anos de idade. she was already 65 years old. E aí Deus chama esse homem e faz algumas promessas. And then God called this man and makes some promises. Mas Deus também fez alguns desafios. But God also made some challenges. E o desafio foi que ele deixasse a sua terra. And the challenge was that he would leave his land. Hoje, para nós, isso não seria um grande desafio. And for us, today, this wouldn't be a big sacrifice. Porque hoje nós viajamos de avião, Because today we travel by plane, nós temos telefone celular. we have cell phones. Quando a minha tia chegou no aeroporto, Like when my aunt arrived in the airport, eu peguei o meu celular e liguei para minha mãe. I got my cell phone and called to my mom. E falei com a minha mãe. And I told her, A tia falou com a minha mãe. my aunt spoke to her. E nós, às vezes, quando chegamos em frente ao computador, falamos e vemos a pessoa do outro lado. And many times when we get to the computer, we can speak and see the other person in the other side. Ou seja, parece que o mundo ficou bem menor. So it's like the world became much smaller. Além do mais, queridos, nós já não temos o mesmo tipo de relacionamento familiar como Besi- Abraão. Besides that, we don't have the same familial relationship like Abraham. Porque naquela had. época as famílias viviam juntas. Because at that time, the families lived together. O pai tinha os filhos, The father had the children, e então os filhos se casavam e moravam no mesmo lugar. and the sons will get married and live and stay in the same place. E ali a família ia crescendo, And there, the family will grow. eles apoiavam uns aos outros. They will support each other. A riqueza do pai era a riqueza de todos. The wealth of the father was the wealth of everyone. E assim eram todos por um e um por todos. And this way was everyone for one and one for everyone. Igual hoje, não é verdade? Like today, isn't it? Então, quando Deus disse, sai da tua terra, So when God said, leave your land, sai do meio dos teus parentes live from the middle of your relatives, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. and go to the land that I will still show you. Olha só, quantos desafios. Look, see how many challenges. 75 anos de idade 75 years old. não é idade para se recomeçar a vida, é? It's not an age to start again in your life. Não é. Mas Deus estava dizendo, você vai recomeçar a sua vida em outro lugar. But God said, you will start your life again in another place. Eu vou te mostrar ainda qual é o lugar. I will still show you where this place is. Deus está dizendo, em um lugar que você não conhece, God's saying it's a place that you don't know, você não terá o apoio dos seus familiares. that you won't have the support of your relatives. E ali eu quero que você entenda, Abraão obedeceu. And there, I want you to understand, Abraham obeyed God. Ele confiou em He Deus. trusted in God. Ele fez o que Deus disse. He did what God told him E é to. interessante que Deus fez promessas para ele. And it's interesting that God made promises to him. E aí agora a principal promessa de Deus para ele And the major promise that God made for him foi: Made to him. eu farei de ti uma grande nação. is that I will make of you a great nation. A partir daquele momento, Abraão começou a ter experiências com Deus. From that moment on, Abraham started having experiences with God. Fala você, experiência com Deus. Say it.
experiences with God. Pode falar se você quiser. Experience with God, ok? É o que todos nós precisamos ter. This is what every one of us need to have. Olha, queridos, Look, dear, quando chega no capítulo 17, when we arrive at the chapter 17, 24 anos depois que Deus o havia chamado, 24 years later, like after God had called him, depois que Abraão obedeceu, after Abraham had obeyed him, fez quase tudo do jeito que Deus queria, after he did did everything almost the way God wanted him to. preste atenção, olhe para mim, não fique disperso. So pay attention, look at me, don't get distracted. Deus aparece para ele, God appears to him, fala com ele assim: tells him that this way, Abraão, Abraham, anda na minha presença, walk into my presence, in my presence. seja perfeito. Be perfect. Será que Abraão não estava sendo perfeito? Wasn't it that Abraham wasn't being perfect? Será que ele não estava andando na presença de Deus? Wasn't he walking in the presence of God? Se ele estava andando na presença de Deus. If he was walking in God's presence, Sim, ele estava. he was. Ele estava buscando a vontade de Deus. He was seeking the will of God. Mas é interessante que Deus, parece que Deus, quanto mais você chega perto dele, But it was interesting because it seems like every time you get closer to God, mais Deus quer que você chegue perto dele. more God wants you to get closer to him. Está entendendo isso? Are you understanding that? Mas eu quero que você entenda também algo muito importante nesse momento. But I also like you to understand something very important in this moment. Quais foram as experiências que ele teve com Deus? What were the experiences that he had with God? Ele ouviu o chamado de Deus. He heard God's calling. Ele ouviu as promessas que Deus fez a ele. He heard God's promises to him. Ele viu, queridos, ele teve uma experiência no Egito. He had an experience in Egypt. Quando ele entrou no Egito, When he entered in Egypt, ele combinou algo com a sua esposa. he got into an agreement with his wife Disse: olha, porque Sara era muito bonita. because Sarah was really pretty. Era tipo a minha esposa, assim, mais ou Was menos. like my wife. Aí ele disse para ela, Then he said to her, disse: olha, vamos combinar, você não vai dizer que você é minha esposa. so let's plan that you're not gonna say that you're my wife. Você vai dizer que é minha irmã. You're gonna say that you're my sister. Assim o faraó, porque se o faraó gostar de você Because if the Pharaoh likes you, e ele souber que eu sou o marido, and if he knows that I am your husband, ele vai mandar me matar he will kill me para ficar com você. to stay with you. E aí, quando chega lá, But when they arrived there, o faraó gostou de Sara. Pharaoh really liked her. Ah, então é sua Like irmã? Oh, so it's your sister. Ah, então ela pode ser minha esposa. Oh, so she can be my wife. E levou Sara para o palácio. And took Sarah away to the palace. Mas Deus revelou para Faraó But God revealed to the Pharaoh que ela era esposa de Abraão. that she was the wife of Abraham. Olha que coisa interessante. Mais uma experiência com Deus. See something like how interesting, another experience with God. Quando nós estamos na presença de Deus, When we are in the presence of God, quando nós estamos buscando uma experiência com Deus, when we are seeking experience with e God, quando nós deixamos Deus guiar nossa vida, and when we let God guide our life, quando nós entramos em obediência a Deus, when we enter in obedience with God, Deus nos livra dos problemas que nós mesmos nos metemos. God frees us from problems that we ourselves bring into our lives. Grande coisa que eu quero que você veja, Abraão já tinha visto outras experiências com Deus. A big thing that I'd like you to see that Abraham had already had many experiences with God. Mas eu quero que você saiba uma coisa muito importante. But I'd like you to know something very O important. tempo
do cumprimento da promessa pertence a Deus. The time of fulfillment of the promise belongs to God. Vou falar de novo, vocês ouviram? I'm going to say again, have you heard that? Mas parece que todo mundo ficou triste. But it seems like everyone is sad. Became Quando a sad. gente fala assim que o tempo é com Deus, And when you say the time belongs to God, a gente faz uma cara assim, ixi, we make a face like, oh, então vai demorar. so it would take a long time. Fala pra quem tá doido pra casar, Tell to someone who is really is crazy for getting married, desesperado pra casar. desperately to get married. Fala assim, espera no Senhor. Tell this. Wait upon the Lord. Ai, sim. Eu não sei não, viu? I don't know. Ele é tão bonitinho. He's so cute. Ai, meu Deus. Não é assim? Ai, ai, ai. 24 anos. 24 years Desde que Deus tinha feito a promessa. since God made the promise. Mas o filho ainda não havia chegado. But the son hasn't already arrived. Um dia Abraão estava Right. desesperado. And one day Abraham was desperate. Abraão começa uma conversa com Deus. Abraham started a conversation with God. Deus começa falando assim: Abraão, eu sou aquele que te abençoa. God said to him, Abraham, I am the one that blesses you. Eu quem cuido de você. I am the one who takes care of Sabe you. qual foi a primeira coisa que Abraão falou para Deus? You know what was the first thing that Abraham said to God? Senhor, Lord, eu já sou velho, I'm already old. não tenho filhos. I don't have any children. O herdeiro da minha casa The é um heir- mordomo. The hair of my my family, of my home, it's my butler, Aquele que é o meu empregado. the one that is my employee. Que negócio é esse? What's going on? Você não fez uma promessa para mim? Haven't you made a promise to me? O que isso mostra pra gente, queridos? What does it show Isso us? mostra um Abraão igual a nós. It shows an Abraham that is like us. Do mesmo jeito que demorou para ele, às vezes demora para The nós. same way that it took too long for him, it takes too long for us too. Mas o tempo de Deus é perfeito. But God's timing is perfect. Você crê nisso? Do you believe in that? Lembra que nós lemos em Isaías? Remember what we read in Isaiah? Lá em Isaías diz assim: porque os meus pensamentos There, God says, because my thoughts não são os vossos pensamentos. are not your O thoughts. que significa isso, What pastor? does it mean, Pastor? Significa que os pensamentos de Deus não são os nossos It pensamentos. means that the thoughts of God are not the same as yours. A maneira que Deus pensa não é a maneira que nós pensamos. The way that God thinks is not the same that we think. Você pode estar pensando em um marido loiro, bonito, dos olhos azuis. Maybe thinking of a husband is blonde, handsome, and blue eyes. E Deus está pensando em um moreno alto, bonito e sensual. But God is thinking about like a tall, Falando de mim. brunette man, handsome and Né? sexy. E às vezes você está pensando em uma coisa, Deus está pensando em outra muito melhor. Sometimes you're thinking about something in a way, but God is thinking about something much better. Às vezes você está pensando em um carro bem pequenininho, bem pobrezinho. Sometimes you're thinking about a very small car, very E Deus está pensando compact. em um outro muito melhor. And God is thinking about another one much Às vezes nós better. pensamos assim, se eu tivesse uma casinha pequenininha, já estava muito feliz. Sometimes you think, oh, if I could have a tiny home, I would be so happy. Mas Deus está pensando em uma casa muito maior. But God may be thinking about a much bigger house. Mas às vezes pode ser o contrário também. Maybe it can also be the opposite. Quando a soberba está no nosso coração, a arrogância entra no nosso coração. When the pride, Entra no nosso arrogance coração. is in our heart. Às vezes nós estamos pensando em uma coisa muito grande. Sometimes we're thinking about something too big. Como a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Like the Bible says that God resists to the arrogant. O que acontece? Deus diz, não, primeiro vai na casinha pequena.
And then in this case, God says, no, first go to the small house. Depois, dependendo do seu comportamento, a gente pensa em mais alguma coisa. Later on, depending on your behavior, we may think about something O else. grande problema não está em Deus, The big problem is not in God, porque Deus promete e Ele cumpre. because God promises and He fulfills it. O grande problema é que nós não temos paciência. The big problem is that we don't have patience. Deus havia prometido dar um filho para Abraão. God had promised to give a child to Abraham. Então vem a sua esposa amada, querida, Then it comes his wife, dear, beloved. e diz assim: ai, Abraão, tive uma ideia. And then she said, look, Abraham, I had an idea. Eu tenho aqui essa empregada, essa escrava, I had this servant here. e é o seguinte, Deus prometeu que vai te dar um filho, And the thing is, God had promised that He would give you a child. o que você acha? Você podia dormir com ela, What do you think? You could like sleep with her? e o filho que vier dela vai ser nosso. And the child that will come through her will be ours. E Abraão achou isso uma ótima ideia, né? And Abraham said, oh, that's a good idea. Nem pensou duas vezes. Not even thought twice. Se você acha isso, minha esposa, vem de Deus, é de Deus, é de If Deus. you think that, so it comes from God, it comes from God. Vem de Deus nada, irmãos. No way. Uma coisa que nós temos que aprender, Something that we need to learn. quase sempre, Almost every time, quando Deus te promete algo, when God promises you something, o inimigo quer entrar no meio da promessa. the enemy wants to get into the way. E o inimigo quer te oferecer algo que é parecido com a promessa. And the enemy wants to offer you something that is very similar to the promise. Tem cheirinho da promessa. Smells like it. Tem a forma de Has the promessa. shape of it. Tem a cor da Has the promessa. color of it. Tem quase tudo da Has promessa. almost everything of the promise. Mas não é a promessa. But it's not the promise. Ai, pastor, ela é tão bonita, trabalhadora. Oh, pastor, she's so pretty. She's such a hard worker. Ai, ela é tão honesta, She's so honest, tão verdadeira. so truthful. Só tem uma coisa. Just have a problem. Ela não é crente. She's not a believer. O senhor acha que isso é problema? Do you think it's a problem? Não, isso não é nenhum problema. No, not at all. Só vai ter uma coisinha. It would just be a little thing. Vocês vão brigar muito. You're gonna fight a lot Porque você vai querer vir para a igreja e ela não vai querer. because you're gonna come to the church, but she won't want. Enquanto você vem para a igreja, ela vai querer ir para o cinema. While you wanna come to the church, you want to go to the movies. Os seus amigos serão esses e os amigos dela serão os outros. Your friends will be this, her friends will be those. E cada vez mais vocês, ao invés de se aproximar, vão se distanciando. And many times, instead of getting closer, you two you're gonna get far apart. E o casamento And the marriage, vai baixando, vai you're caindo. just falling down. Lembra o que eu disse? Remember what I said? Paciência. Patience. Deus cumpre as suas promessas. God fulfills His promises. As promessas de Deus vêm completas. The promises of God come complete. Deus diz para Abraão: o filho que eu vou te dar, Abraão, God says to Abraham, the son that I'm going to give you vem das tuas entranhas. comes from your womb, your insides. E outra vez Deus falou com Sara. And another time he Aliás, spoke. Deus falou com Abraão: Oh, he spoke to Abraham. o filho que eu vou te dar The son that I'm going to give you, virá de Sara. you're going to come from Sarah. E sabe o que Sara fez? You know what Sarah did? Riu. She laughed. Eu duvido. Oh, I doubt, I can't believe it. E Deus viu. And God saw Porque that Deus vê tudo. because he sees everything. E Deus falou: não, pare de rir. And God says, no, stop laughing. Você não acredita? You don't believe?
E Deus disse assim: Abraão, sai para fora da tua tenda, da tua casa. And God said, Abraham, come out of your tent. E Deus disse assim: olha para o céu. Look to the sky. Conte as estrelas, se você puder. Count the stars if you can. Abraão, você conhece os grãos da areia da praia? Abraham, do you know the grains of sand in the beach? Conte eles, se você puder. Count them if you can. Deus disse: da mesma maneira será a tua descendência. God says the same way will be your descendants. Queridos, promessas grandes de Deus. Here, they are big promises from God. Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. God says, seek the Lord while you can find Him. Deus está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos And pensamentos. God's saying, my thoughts are not your thoughts. A minha palavra, ela não volta para mim sem se cumprir. My word doesn't come back to me without being fulfilled. Pastor, e o que eu faço, pastor? Pastor, what should I do? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, queridos, The first thing we should understand, dear, que nós precisamos saber quais são as promessas de Deus para mim. that we need to know what the promises from God are for my life. Como é que eu vou descobrir isso? How am I going to find out? Talvez essa seja a sua grande pergunta nessa noite. Maybe this is your big question this night. Em primeiro lugar, Sim, queridos, essa palavra aqui, a palavra de Deus, In the first place, the Word of God ela é a palavra de Deus. is the Word of God. E essa palavra de Deus é para quem? And the Word of God is for whom? Para mim, For me. para você, For you. para sua For your família. family. Essa palavra é verdadeira. This Word is truth. Ela se cumpre. It will be fulfilled. It is fulfilled. Eu já contei essa experiência, talvez você já ouviu dizer essa experiência. I have already told this experience. I'm gonna say again. Eu estava no Brasil antes de vir para cá Before coming here, I was in Brazil, e Deus falou através de uma pessoa. and God spoke to me through someone. Assim, eu vou te dar um carro I will give you a car muito melhor do que esse que você tem. much better than this one that you have. Mas eu não estou pedindo carro. And I thought, well, I'm not asking for any car. Ok, se Deus vai me dar, ótimo. Okay, if God's gonna give me, great. Aí eu vim para cá. Then I came here. Quando eu cheguei aqui, When I arrived here, eu ganhei um carro, I received a car. um presente. It was a gift. Sabe que carro foi? You know what car it was? Quantos conhecem o Suzuki Swift? Who knows the Suzuki Swift? Quantos conhecem? How many Você know? nem conhece, né? I Para have no começar. idea. You don't even know it. Just to start. Desse tamanho. It was this big. Estava com o vidro da frente quebrado, It had the windshield broken. o vidro do lado do motorista, a janela estava quebrada, The glass at the window at the driver's side was also broken. não tinha carpete, There was no rug. o volante estava caindo assim, com tudo desmontado. The steering wheel was like falling. Não tinha chave. There was no key. Também não tinha buraco no chão. Graças a Deus, não tinha buraco no chão. Yeah, it didn't have a hole Yeah. on the floor. Eu olhei assim, I looked at unbelievable, it like, oh, unbelievable. inacreditável. Mas eu recebi de bom coração, né? But I welcomed it with a good heart. Se quem tem um olho na terra de cego, vira rei. They say that who has an eye in a land of the blind is king. Então eu disse, quem não tem nenhum carro, I said, who doesn't have any car? é um bom começo. It's a good start. E eu tive que arrumar todo esse carro. So I had to fix all in this car. Eu mesmo, com as minhas mãos. Myself, with my own hands. Mas foi uma bênção esse But it carro. was a blessing. Os meninos this eram car. pequenos,
The kids were little. Não tinha briga dentro do carro. There was no fights in the car. É uma beleza. It was a beauty. $10 de gasolina passava uma semana inteira. $10 of gas was enough for the whole week. Aham. Yeah. Deus sabe o que você pode e o que você precisa. God knows what you can and what you need. Se Ele tivesse me dado um carro grande de 8 cilindros, If he had given me a car of 8 cylinders, eu não poderia nem dirigir o carro, porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. I wouldn't even be able to drive this car because I wouldn't have money to fill the gas. Então nós Fill temos with que receber a promessa de Deus profeticamente. So we need to receive the word of God, the promise of God, Como uma profecia. as a prophecy. Já viu, se todo filho nascesse grande assim do meu tamanho, matava a mãe. So imagine if any child would be born like me, this big, it would kill the mother. Não é verdade? Já pensou o Isn't it Júnior? true? Coitado da mãe do Júnior, né? Imagine Junior, poor his mother. Mas não, a gente nasce pequeno, But no, we are born small, bem pequenininho. very little, E vamos crescendo. and we grow. E Deus quer que o tempo nos faça crescer. And God wants that the time will make us grow. Está entendendo o que eu estou dizendo? You understand what I'm saying? Depois Deus me deu outro carro. Later, God gave me another car. Ainda não era o carro. It wasn't still the car. E assim foi, And Daddy went, melhorando, getting better. né? Aí hoje, sexta-feira, quando eu fui buscar minha tia, Friday, when I went to pick up my aunt, ela olhou assim, mas que carrão, hein? she looked and said, "Wow, what a nice car! Ah, promessa de Deus. Promise of cumprida. God, fulfilled, Check down. checked, Marcou aí, ó. done." Ok? Yeah. Casa, mesma coisa. House, same thing. Família, mesma coisa. Family, same E thing. todas as coisas, cada uma dessas coisas. And many things, each one of these things. Mas ainda tem coisas que Deus prometeu na minha vida que vai se cumprir. But there is still things that God had promises to my life that is still will be fulfilled. Daniela, Daniela, que uns dias, ó, yeah, in a few months, segurando o bebê. holding a É baby. verdade? Isn't it true? Deus God trabalha para aqueles que nele esperam. works for those who wait upon Him. Eu quero hoje, Senhor. I want today, Lord. Não, meu filho, No, my son. você não está pronto. You're not ready yet. Espera, Wait. o tempo vai chegar. The time will arrive. Senhor, mas eu não tenho não tem ninguém para herdar as minhas coisas. God, but I have no one to inherit my things. Deus diz: não se preocupe, God said, no, don't worry. eu te darei o I will filho. give you the child. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. We need to trust in the promises of E por God. último, eu quero que você entenda uma coisa. And finally, I would like you to understand something. Toda promessa Every promises tem que Promise. passar pelos termos de compromisso. has to go through the terms of commitment. Deixa eu explicar como é que é isso. Let me explain how it is. Deus disse assim: Abraão, God says like this, Abraham, eu te darei uma família. I will give you a family. Eu te abençoarei. I will bless you. Eu abençoarei os que te abençoarem. I will bless those who bless you. Mas eu também amaldiçoarei os que te But amaldiçoarem. I will also Curse. curse those who curse you. Mas ele disse assim: seja uma bênção. But God said, be a blessing. Anda na minha presença. Walk in my presence. Seja perfeito. Be blameless. Eu gosto mais de uma tradução da Bíblia em inglês que diz: seja irrepreensível. I like a better translation in English that says, be unreproachable. Certo. Yeah. Está entendendo? Are you understanding? Seja irrepreensível, Abraão.
Be unreproachable. Que Deus procura em nós, queridos, What God looks in us, dear, chama-se fidelidade. is called faithfulness. Deus quer que você seja fiel God wants you to be faithful ao compromisso que Ele tem com você to the commitment that He has with you e com o compromisso que você tem com Ele. and to the commitment you have with Him. Se você tiver compromisso com Deus If you have the commitment with God e dizer assim, Senhor, eu vou te servir, and says like that, God, I will serve you. seja fiel ao seu Be compromisso. faithful to your commitment. Se você disser, Senhor, eu vou passar a interceder todos os dias pelo pastor Ilan Marques, If you say, God, I will start interceding for the pastor every day, seja fiel. be faithful. Se você disser, Senhor, de hoje em diante eu serei fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, If you say, Lord, from now on I'm going to be faithful in my tithes and offering, seja fiel. be faithful. Mas não caia em um engano. But don't fall in a deceit, in a mistake. Eu não vou fazer compromisso, I'm not going to make a commitment porque eu sei que eu vou falhar. because I know I'm going to fall. I'm going to fail. A Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo. The Bible says 7 times will the just fall, Mas o Senhor o levantará. but the Lord will raise him up. Sabe o que significa isso? Do you know what it means? Nós somos falhos. That we are Failures. no, Nós somos falhos, nós we are erramos. imperfect. É isso, We nós somos imperfeitos. we make mistakes. Falíveis. Fallible. Fallible. Nós falhamos. We fail. Mas uma coisa tem que haver em nós. But something that needs to exist in us. A capacidade de arrepender-nos e voltar à presença de Deus. The capability to repent and to go back to the presence of God. Era o que acontecia com Abraão. This is what happened to Abraham. Ele falhou. He failed. Ele teve um filho com uma mulher que ele não deveria ter, He had a son with a woman that he shouldn't have. que era escravo Have da sua had. esposa. There was a servant of his wife. Teve momentos de dúvida na sua vida. He had moments of doubt in his life. Ele teve, irmãos, muitos altos e baixos. He had many ups and downs, Como nós também. like us also. Mas ele voltava e confiava no Senhor. But you always come back and trust in the Lord. Assim temos que ser nós também. This is how we also should be. Nós precisamos nos lembrar que as promessas de Deus vêm com um compromisso. We should remember that the promises of God comes with a commitment. Se nós assumirmos o compromisso, If we take this commitment, Deus começará a cumprir as suas promessas na God nossa will vida. start fulfilling His promise in our lives. Hoje nós não temos o mesmo desafio que Abraão teve, Today we don't have the same challenges that Abraham had, mas nós temos os nossos, but we have ours. que são diferentes, They are different, mas são do mesmo tamanho dos que Abraão foi submetido. but they are the same size that Abraham was faced. Eu não sei qual é o seu desafio, I don't know what is your challenge. eu não sei o que Deus está pedindo de você, I don't know what God is asking from you. mas seja o que for, Whatever it is, aceite. accept it. Aceite o desafio de Deus. Accept the challenge of God. Porque quando você aceita os desafios de Deus, Because when you accept the challenge of God, você começará a ver as promessas se cumprindo na sua you will vida. start seeing the promise of God being Não fulfilled in your importa life. quanto tempo vai demorar, Doesn't matter how long it's going to take, porque Ele tem o tempo perfeito. because He has the perfect time. Você crê nisso? Do you believe in that? Por isso,
Lá em Isaías diz: This is why in Isaiah it says, a minha palavra não volta vazia, my word doesn't come back mas empty, ela irá e ela cumprirá o propósito. but it will go and will fulfill the purpose. O que eu faço, pastor? What should I do, Pastor? Ore a Deus, Pray to the Lord. pergunte a Deus. Ask God, E Senhor, quais são as minhas promessas? Lord, what are my promises? Deus, eu preciso saber as promessas que tu tens para mim específicas. Lord, I need to know the promise that you have for me specifically. Isso é muito importante, querido. This is very important, my dear. Todos os dias, quando eu oro, eu falo, Senhor, Every day when I pray, I say, Lord, eu digo, lembra da tua promessa? remember of your promise. Claro que ele se lembra. Of course, he remembers. Lembra-te da tua promessa com a minha família, Remember of your promise to for my family, com a minha vida, for my life, no meu casamento, in my no meu marriage, ministério, in my ministry, nos meus irmãos, for my brothers and sisters. brothers and A sisters, igreja, the church. eu quero cada uma delas, Senhor. I want all of them, each one of them, Lord. Deus ama que você faça isso. God loves that you do that. Sabe por quê? You know what? Porque isso mostra um relacionamento de pai e filho com Deus. Because it shows a relationship of father and son with God. E é o que nós somos. This is what we are. É o que Ele quer de nós. This is what He wants from us. Deus quer que sejamos irrepreensíveis, He wants us to be unreproachable. mas Ele também quer que nós voltemos But He also wants us to come back to quando Him nós caímos, when we fall, quando nós erramos. when we make mistakes. Mas Ele nunca deixa nenhuma das suas promessas But He never let any of His promises sem cumprimento. without being fulfilled. Amém? Amen. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Let's stand Senhor. up and pray. Estou alegre de ver o André. I'm happy to see André. O André esteve no hospital esses dias. Temos orado por ele. He was in the hospital these days, but we have been praying for Mas ele him. está com uma aparência bonita hoje. But he né? looks pretty good. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Ele. But Amém. let's pray. Senhor Deus, Lord God, nós cremos nas Tuas promessas. we believe in your promises. Eu sei que Tu tem promessas maravilhosas para nós. I know you have wonderful promises for us. E muitos de nós ainda nem sabemos todas as promessas que Tu tens para nós. And many of us have no idea of the promises that you have for us. Mas eu te peço nessa tarde But I ask you this evening que Tu possa revelar as Tuas promessas. that you may reveal your promises. Revela a cada um de nós. Reveal to each one of us. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a buscar as Tuas promessas na palavra. Helps your church to seek your promises in the word, A crer nas Tuas to promessas. believe in your promises, A receber as Tuas promessas. to receive your promises, Ó Deus, oh God, e a clamar por elas. and to cry out for them, Porque eu sei que Tu és um Deus because I know you are God que nunca se esquece. who never forgets. Pensamos diferente, We think differently, agimos diferente, we act differently, mas Tu sempre faz algo para o nosso bem. but you always do something for our good. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Pode assentar-se, queridos. You may Quero be seated. agradecer a todos que nos acompanharam pela like- internet. I'd like to thank everyone who had followed us in the internet. Que Deus abençoe seu coração May God bless your heart. e que você receba as promessas de Deus. And may you receive the blessings of God. Amém. Amen. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o
que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto ou não têm de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. Em direção